aí pessoal, tô aqui mais uma vez para falar de Baki e primeiramente, antes de entrar no assunto que é sobre qual seria o melhor final para a saga Baki, para todo o mangá Baki, devo te lembrar que estou trazendo um novo mangá aqui pro canal, uma nova narração, e a narração é sobre o mangá Batuque. Já tô no capítulo 2, tá? Vou deixar um cardzinho aí com o capítulo 2 para vocês. Na verdade, toda a playlist com o capítulo 1 e 2, assiste e dá os dois capítulos, ajuda aí para poder aumentar o engajamento, compartilha, comenta lá, porque aí eu posso trazer mais e mais. Quero tentar trazer essa obra até seu final, tá? Inclusive a gente não tem ela toda em português e quando a gente chegar na parte lá que não tem mais em português, eu vou traduzir, deixar tudo bonitinho e disponibilizar para todo mundo. Mas para que isso aconteça, apoiem lá, tá? Mas enfim, vamos para o que interessa. Baki. Baki, a gente sabe muito bem que ultimamente Baki está estagnado. Não estou falando da obra em si, tá? Estou falando do personagem. Em Bakidou, a parte de Musashi ainda dava para relevar. Porque Baki aparecia um pouco mais. E tudo começava com ele, com a história dele. Ele sempre tinha aquele foco de dizer que ele estava entediado, queria alguém forte para lutar com ele. Nos primeiros capítulos ele aparece bastante. Mas, depois que Musashi sumiu, a gente entre Bakidou 2 e Baki meio que virou coadjuvante. Ele não é mais protagonista. Na verdade, o próprio Sukune é mais protagonista do que tudo. Muito mais do que o Piccolo foi na sua saga. Porque a gente viu o Baki sonhando com o Piccolo. A gente tinha muitos momentos do Baki pensando sobre o Piccolo. Mas aqui não. Aqui é só Sukune. Ela tá enlouquecendo porque é muito Sukune. Mas, dado essa questão de que Baki não tá tendo mais relevância e que a gente teve algumas coisas sendo apontadas como possíveis rumos de futuro da franquia, a gente sabe que Revenge Tokyo foi uma ideia criada logo na criação de Bakidou 2, se criou Revenge Tokyo, mostrando que os prisioneiros estão treinando para voltar. Essa foi uma promessa de Itagaki, se ele vai cumprir a gente não sabe. A gente também sabe que tem a possibilidade aí da gente estar vendo um torneio do Jack. Jack desafiou todo mundo para lutar entre si, mas é uma promessa que pode sim acontecer ou não acontecer. E no final das contas, Baki nesse meio todo tá meio perdido, né? O que tá se aparecendo é muitos outros. E a gente sabe também que, de fato, todas as obras que são obras secundárias, né, os spin-offs, os Gaiden, que não são a história de Baki, fazem mais sucesso que Baki. A gente tem o Ensho, que conta antes de Baki. A gente tem agora o Hetsu Izakai, que tá meio que um futuro em paralelo com outro mundo, né? O Hetsu tá em outro mundo e faz mais sucesso. E também a gente tem Scarface, que é um grande sucesso, porém está travado em hiato, porque Itagaki tem muita coisa para fazer já. Porém ele já começou a criar outra obra, que é a do Shiba, e já arregalou o olho da galera. A galera quer ver isso aí. Inclusive também tá fazendo um Gaia Toxicótica, então tá espalhado de personagens. Agora podemos dizer que é o universo estendido de Baki, né? Não é mais obra Baki. Mas a Baki em si, o principal, onde tem o protagonista, que nem parece ser protagonista, como deveria ser o fim? Poderia ter o fim? Na minha opinião, o autor poderia finalizar e sim, Baki já. Não tem para que ficar continuando. Por quê? Porque o intuito da história era Baki fazer com que seu pai reconhecesse ele como um oponente, para que assim a sua mãe o amasse. Só que nesse processo a sua mãe foi morta pelo seu pai, tentando salvar sua vida. Com isso, Baki queria matar seu pai, porém durante sua luta, sua revanche, o pai lutando com ele fez com que ele entendesse que o pai sofria por conta de não ter ali um oponente digno. E até mesmo ele começou a entender um pouco o pai, gerando ali a vontade dele não querer mais matar o pai, e sim só dar uma coça nele e só mostrar para ele que o filho também é digno. Enfim, se tornou digno, Baki não quer mais saber do pai, não liga mais para ele, nem tampouco cogita a possibilidade de lutar com ele, nem fala no nome do pai. Simplesmente não existe mais essa possibilidade. Então, o que poderia levar a Baki a enfrentar o pai e finalmente concluir, ter um final para Baki? O final de Baki eu sempre levo para o pressuposto que Baki tem que fritar Yujiro. Por quê? Porque o Jiro é o grande antagonista, é o antagonista que está lá no topo. Ele sempre foi o antagonista. Você pode olhar para ele como vilão
ou você pode olhar para ele como um herói ou uma pessoa neutra, mas o fato é que é o protagonista da obra em si. E aí o que acontece? Primeira coisa que eu colocaria em ponto aqui era a criação do torneio realmente do Jack. Próxima saga que deveria existir seria o torneio do Jack. Neste torneio, enquanto acontecesse o torneio, enquanto ele fosse lutando com os demais para chegar em Bach e sucessivamente ter a oportunidade de lutar com seu pai, algumas coisas que a gente poderia fazer. Tem duas oportunidades aqui. Ou a gente segue logo para a reta final, onde Jack luta com o Bach, ou a gente poderia colocar mais uma saga, a Revenge de Tóquio. Porque ia ficar em aberto se terminasse o mangá e não tivesse Revenge de Tóquio. Seria uma propaganda meio enganosa, né? Mas enfim, o fato é que se a gente colocasse para ter Revenge de Tóquio, ou a gente poderia colocar eles invadindo no meio da treta toda. O Jack tá ali no torneio, tentando ser o mais forte, tentando chegar em Bach, e de repente os prisioneiros chegam na coisa lá, o pau começa a quebrar e todo mundo fica naquela loucura que nem foi a saga dos prisioneiros, que eles se invadiram, meteram a cara lá e começaram a trocação. Mas o ideal seria o Jack enfrentar o Bach. O Bach perderia para o Jack? Não, eu não acho que seria bom o Jack vencer do Bach, até porque eu não acredito que ele conseguiria. Mas o que seria interessante era o Bach ceder a oportunidade do seu irmão lutar com seu pai. Até porque no meio da luta, se a luta fosse muito acirrada, muito insana, o Bach poderia simplesmente parar e dizer: irmão, você venceu, você é digno de enfrentar o nosso pai. Isso já aconteceu algo semelhante lá em Great Bach com Kureha e Kosho. O Kosho nunca conseguiu vencer o Kureha. Em determinado momento, o Kosho vai ficando com medo e ali o Kureha começa a entender que o seu irmão sempre quis mostrar que tinha valor, que não era o mais fraco, o elo fraco. E nesse momento, o Kureha acaba cedendo a oportunidade dele continuar no torneio. E é bem bonita, a cena é legal pra caramba. Enfim, isso poderia acontecer com Bach também. Assim, não tirando o protagonismo do nosso protagonista, que não deveria ter perdido o protagonismo há muito tempo. O Bach continuaria sendo protagonista, continuaria sendo humilde como ele sempre foi. E assim, o Jack poderia ir bater de frente com o Yujiro. Semelhante à luta de Bach versus Yujiro, dessa vez eu gostaria que colocasse um peso maior sobre as ações de Bach. Aquela ideia de que tipo, você é bonzinho demais e por você ser bonzinho, coisas podem acontecer negativas, ruins. E essa coisa negativa seria justamente a morte de Jack. Porque eu colocaria mais uma morte na história de Bach? Porque isso colocaria peso e faria com que o Bach teria motivação suficiente para voltar a odiar o pai e entender de uma vez por todas que o pai não merece o perdão que ele deu. Por mais que ele dê perdão, um pai ainda merece sofrer, porque o pai fez muita gente sofrer e ele olha o pai como uma coisa boa, mesmo ele não sendo. Então o Jack morrendo nessa batalha por conta do Yujiro em si não pegar leve e ficar empolgado na luta, assim como fez com o Bach, mas Bach acabou sobrevivendo, a gente teria o próprio Bach ficando furioso o suficiente para começar um embate final com seu pai. Mas diferente do Bach matar o Yujiro, eu não gostaria que isso acontecesse, tá? Eu gostaria que o Yujiro sim ficasse vivo, mas diferente aqui, movido pelo ódio, pela raiva do momento de ver seu irmão morrendo por conta do seu pai, que uma vez ele deixou o irmão ir lutar com seu pai porque era humilde e queria ceder tal oportunidade para o irmão vingar sua mãe e todas as coisas que aconteceram na vida dele, a gente poderia ter aqui neste momento o Bach perdendo o controle, ativando sua Demon Back, não porque tá, ai meu Deus, porque eu preciso, senão eu vou morrer, não, ativando porque ele quer, ativando seu Demon Brain e ficando muito forte a ponto de começar a dar dano significativo no Yujiro. E o mais interessante seria os dois, no caso, entrar na batalha e o Yujiro ficar com sequelas pesadíssimas. E é aí onde seria maravilhoso para mim o final. O Bach se tornaria a criatura mais forte da Terra, mesmo ele não querendo, ele já falou isso, mas se tornaria porque derrotaria o Yujiro e o Yujiro ficaria lesionado para sempre. Furo nos olhos, até mesmo uma perna quebrada de forma que ele não conseguisse
restaurar sem uma prótese e o Jiro ia ficar furioso porque não aceitaria uma prótese em seu corpo, um braço destruído, algo semelhante que fizesse com que ele não pudesse mais lutar e fizesse com que o Jiro se arrependesse amargamente por todas as maldades que ele fez, inclusive fazendo com que ele ficasse triste e se sentindo mal sempre e sempre. Porque a gente sabe que a máxima de Yujiro que ele mais gosta é poder fazer Zenzu quando ele quer, né? No caso, expor as pessoas se ele quiser, poder comer o que quiser e poder bater em quem ele quiser. Essas três coisas. Agora imagina o Baki como um castigo pro pai, chegando e dizendo assim: não, eu não vou lhe matar não, porque eu não sou como você. Mas também você não vai poder mais lutar, você não vai poder forçar mais ninguém a fazer nada e você não vai poder mais roubar comida, dinheiro de ninguém. Você agora vai depender dos outros para viver. Isso seria maravilhoso. Então, para mim, o final perfeito de Baki seria o Jack lutando, ele morrendo e o Baki deixando o Yujiro dependente de todos aqueles que ele menospreza como sendo pessoas inferiores. E sim, Baki chegando ao ponto mais alto, né? O pináculo da força física. No caso, Baki se tornando a criatura mais forte do planeta Terra. Esse seria o meu final perfeito, essa é a ideia que eu tenho para um final perfeito. O Itagaki vai fazer isso? Acho muito difícil. O próprio Yujiro é como se fosse a encarnação dele mesmo na obra, é como se fosse um deus acima de todos. Até a própria data de nascimento do Yujiro é igual à data do Itagaki em si. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like. Não esquece, tá? De tá vendo o vídeo de Batuque lá. Tô cobrindo o mangá e tá bem legal. Valeu, falou, fui!